Olá, meu nome é Sônia, eu faço parte do Centro Espírita Kardecista, Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, interior de São Paulo. Estamos aqui novamente no projeto Gotas Fraternas e hoje vamos falar sobre a lição 174 do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E o título dessa lição é Espiritismo na Fé. E como sempre, Emmanuel inicia utilizando um versículo do Evangelho, e o que ele utilizou foi o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. É uma fala de Jesus, está no Evangelho de Marcos, versículo 17, capítulo 16. E aí, Emmanuel inicia a lição dizendo o seguinte: permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Então veja, nessa lição, Emmanuel nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza universal da experiência espiritual. As diferentes manifestações espirituais, elas não se restringem apenas ao espiritismo. Elas estão, na verdade, em toda a história da humanidade. E aí ele continua a lição mostrando diversos líderes religiosos e figuras históricas que tiveram experiências diretas com o mundo espiritual. Só um minutinho. E aí ele diz o seguinte: Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado de mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então a gente vê que desde Moisés, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, até figuras mais recentes como Teresa d'Ávila, que relatou experiências mediúnicas e conexão com o plano espiritual, a gente percebe que isso é uma constante na trajetória da humanidade. Aconteceram diversos episódios e não estão restritos a pessoas ligadas ao espiritismo em si, até muito antes de surgir o espiritismo. E aí, Emmanuel continua e até encerra essa lição dizendo o seguinte: sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e redentora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então vejam, a lição nos mostra que, apesar das nossas diferenças religiosas e culturais, todos nós somos conectados pelo mesmo Espírito. A fé é um elemento que possibilita essa conexão com o mundo espiritual e também possibilita a manifestação dos dons e capacidades superiores. Aquele que crê e se dedica
ao serviço ao próximo, ele está muito mais suscetível a receber esses sinais da imortalidade. Emmanuel concluiu nos falando da verdadeira linguagem do espírito, que é a linguagem do amor, do sacrifício, da renúncia. Aqueles que falam essa linguagem são reconhecidos por sua capacidade de transformar o mundo e também inspirar as outras pessoas com seus exemplos. A espiritualidade é uma jornada individual, cada um tem o seu caminho. E a fé raciocinada nos impulsiona a buscar a verdade, a superar obstáculos, a confiar em um Deus que está acima de nós mesmos. E a doutrina espírita, ela contribui muito para essa fé raciocinada, porque ela nos oferece uma explicação racional para os fenômenos espirituais que ocorrem e nos proporciona uma compreensão mais profunda sobre a vida, a morte, o destino da alma. Então, que nós possamos ter a nossa fé raciocinada, como nos ensinou Kardec, cada vez mais fortalecida em reconhecimento e ação no bem. Muita paz e luz a todos.